Salve lá, meus caros e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. O meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia. Se você não conhece o canal, aproveita, já se inscreva, curta o vídeo, assim você poderá ajudar ao algoritmo do Google a levar este conteúdo para o máximo de pessoas que ainda não conhecem o canal ou que tenham interesse em aprender filosofia. Nunca foi tão importante nós pensarmos bem. E eu acredito que as pessoas estejam pensando muito mal, por falta de educação filosófica, por vieses religiosos, políticos, enfim. O meu objetivo aqui é incrementar um repertório filosófico e permitir que as pessoas amadureçam a sua reflexão. As playlists aqui no Bora Pensar sempre são temáticas. Esta aqui é sobre o filósofo Platão. Este é o terceiro episódio. Os dois primeiros foram... O primeiro foi sobre Sócrates, que foi o mestre de Platão. O segundo, o título era O que é o filósofo? Que é uma pergunta que Platão responde no livro A República. E esse terceiro episódio é sobre a teoria das ideias ou das formas. Então vem comigo, vamos mergulhar num dos temas mais picantes, mais interessantes e mais controversos da história da filosofia, a teoria das ideias de Platão. É isso aí, meus amigos, prontos para a viagem filosófica? Vamos lá. Olha, se eu digo para vocês, vamos pegar 3 objetos. Eu pego um copo, eu pego um pneu e eu pego um prato. 3 objetos. O que esses 3 objetos têm em comum? Nós podemos dizer que esses 3 objetos são circulares. A circularidade abrange esses 3 objetos. Platão vai dizer coisas muito interessantes sobre essas palavras, que são palavras genéricas e que são compartilhadas por vários objetos particulares. Vou dar um outro exemplo para você, tá? Esse exemplo aqui é só para você já ir mergulhando na filosofia da teoria das ideias. Se nós pegamos um gato, tá? Um gatinho. O gato, Platão vai dizer que a palavra gato ele é um termo genérico. Sempre quando eu falo de gato, você vê um gato particular, você sabe que existem uma série de características que definem aquele ser dentro desse grupo que nós conhecemos como gato. Gato na língua portuguesa, cat em inglês, enfim. Muda o idioma, muda a palavra, mas o sentido lógico é sempre o mesmo. Existe uma palavra genérica que abrange todos os outros elementos, os seres, que têm algumas características em comum. Este é o aspecto lógico da palavra gato. Agora, vem uma parte que é a parte mais picante da filosofia platônica. Ele diz que há um outro aspecto, que é um aspecto metafísico. Platão vai dizer que existe uma ideia, vamos chamar da seguinte forma, uma gatice, que é uma ideia metafísica, é uma forma que existe num plano metafísico, ou seja, num plano que está além do físico, e que os gatos são instâncias ou são cópias imperfeitas dessa ideia, que é uma ideia genérica. Se você se perdeu, eu vou explicar de volta. Quando nós falamos gato, existem 2 aspectos, o lógico e o metafísico. Existe uma palavra genérica, um termo, que acaba abrangendo todos os gatos, as particularidades, e existe uma ideia metafísica em algum lugar, sabe lá Deus onde, que os outros gatinhos são cópias imperfeitas ou são aparências desta ideia que seria o gato perfeito. Isto é muito louco, não é? Esse é um dos temas mais controversos da história da filosofia. Na República, o Platão ele dá o exemplo da cama. Ele diz que existem 3 camas. A primeira cama é a cama que é a ideia. Existe uma ideia de cama que foi criada por Deus. A segunda ideia de cama é aquela que é produzida pelo marceneiro.
O marceneiro, quando ele faz uma cama, ele tem uma ideia da cama. Fala assim, olha, você vai lá para o marceneiro e fala, olha, eu quero fazer uma cama para o meu apartamento novo. Ele vai lá, ele vai construir uma cama baseado numa ideia universal de cama. Ele pega e produz a cama porque ele sabe mais ou menos as características que uma cama tem que ter. Mas ele não cria a ideia. Pegou onde está a sutileza da filosofia platônica? Ele diz que o marceneiro, ele simplesmente é um fabricante de aparências. Por quê? Porque a cama que ele produziu é uma cópia imperfeita daquela cama que está lá no plano metafísico criado por Deus. Existe uma terceira tipo de cama que Platão diz que é aquela que é imitação, que é aquela que é produzida pelos pintores, pelos artistas. Por quê? Porque quando um pintor ele pega e ele pinta uma cama, ele está pintando uma cama que é uma cópia de uma cama que existe, que foi criada pelo marceneiro, certo? O pintor sempre pinta um objeto. Esses objetos já são aparências da ideia perfeita. É por isso que na República de Platão ele não coloca nem os poetas e nem os artistas, porque os pintores, porque os artistas eles vão acabar assim enganando as pessoas, eles vão acabar confundindo as pessoas e não é esta a forma de se obter o conhecimento, já que eles estão totalmente presos na ilusão das aparências do mundo. Quando nós formos falar sobre a República, a parte política, porque nós estamos falando sobre a República, tá? Mas na parte política, que é do livro 1 ao livro 6, vocês vão ver que pintores, artistas, poetas não são bem-vindos na República de Platão. Eu já disse, Platão, nesse aspecto político, ele seria uma pessoa extremamente hostilizada. Hoje, e quando nós formos falar sobre esta parte específica, você vai entender lá as razões dele. Muito bem, vamos pegar aqui o livro da República e vamos ler essa parte, justamente essa parte que eu falei para vocês. Ó, ele está conversando com Glaucon e eu separei um pequeno trecho aqui para você entender as ideias de Platão e também sentir um pouquinho do gosto da obra. Platão conversando com Glaucon. Desculpe, Sócrates, porque aqui quem está no diálogo é Sócrates. De acordo com o que dissemos, são 3 as espécies de camas. Uma, a que existe na natureza e que, segundo creio, podemos dizer que é fabricada por Deus. Pois quem mais poderia fazê-la? Entenda, todas as ideias que existem são ideias criadas por Deus. O homem não cria nada, ele simplesmente apreende essas ideias num plano metafísico. Essa é a tese de Platão. Glaucon responde, ninguém, suponho. Outra, a que faz o marceneiro, que é aquela que eu falei para vocês, né? A segundo tipo de cama. Sim, responde Glaucon. E a terceira, que é a obra do pintor, não é assim? Glaucon responde, seja. Portanto, o pintor, o fabricante de camas e Deus são os 3 artifícios dessas 3 espécies de camas. Agora, eu separei uma outra parte aqui para você ver justamente como Platão despreza os artistas, os pintores, os poetas, porque eles realmente acabam iludindo as pessoas. Vem comigo. Sócrates, né, nas palavras de Platão, diz o seguinte: permite que te faça agora uma outra pergunta, que se propõe a fazer arte da pintura uma imitação da realidade tal como existe ou do aparente tal como aparece? Em outras palavras, imita ela a aparência ou a verdade? Pergunta Sócrates. Glaucon responde, a aparência, disse ele. É por isso que ele não gostava muito dos pintores, dos artistas, e na República eles não serão pessoas bem-vindas. Isso me fez lembrar, eu lembro que na aula de estética tinha uma colega minha que ela apresentou um texto sobre o Merleau-Ponty, que é um filósofo francês, e ele tem um texto que ele fala do Paul Cézanne. Paul Cézanne foi um pintor, e ele pintou uma montanha, que é a montanha de Santa Vitória, e ele pintou a bendita da montanha dezenas de vezes. Eu não sei se chegou a centenas, mas dezenas eu tenho certeza que foi. Por que Cézanne pintava dezenas de vezes a mesma montanha? Ele ficou obcecado por essa montanha, a montanha de Santa Vitória. Porque Cézanne queria justamente pintar a montanha do jeito
que ela era. Ele não queria fazer uma simples imitação, conforme diz Platão, do que é uma montanha. Isso está envolvido numa outra área da filosofia que chama fenomenologia, que é quando o fenômeno, a aparência do mundo, surge na mente. É o formar da imagem na mente. Tá? É uma outra área da filosofia. Em algum momento nós vamos falar sobre fenomenologia, nós vamos falar sobre vários filósofos. Jean-Paul Sartre se enquadra nesta escola, Merleau-Ponty, Heidegger, enfim. Outro assunto para um outro momento, tá? Mas o que eu quero que você guarde aqui é que o esforço do Cézanne era justamente pegar a imagem da montanha em formação. E daí ele vai sempre pintando um quadro diferente, porque a verdade sempre escapa ele, né? Antes da imagem se formar na mente dele, aquela essência, ele percebe que escapa. Então ele vai tentando sempre, quadro após quadro, pintar a montanha do jeito que ela é, e não uma simples imitação. Então eu quero que você guarde que a teoria das ideias e das formas, circularidade, gato, são ideias que existem no plano metafísico, que foi criada por Deus, e que nós simplesmente somos cópias imperfeitas dessas ideias, assim como os outros seres, os outros objetos. Eu sempre gosto de cruzar essas teorias com assuntos contemporâneos. Eu não vou fazer isso nesse episódio para não dar um nó na cabeça de vocês. Daqui nós vamos criar 2 episódios. Nós vamos falar sobre a alegoria da caverna, que já é um complemento da teoria das ideias ou das formas de Platão. Não posso não fazer um episódio sobre a alegoria da caverna, inclusive essa ideia da teoria das ideias, a alegoria da caverna, foi o que inspirou o filme Matrix. E depois nós vamos falar sobre o problema dos universais, que é um problema que é formulado na Idade Média, onde os filósofos vão debater essa ideia dos universais de Platão, e vai surgir um grupo contrário a esta ideia, que são os nominalistas. Aguarde cenas dos próximos episódios. E nesse episódio do problema dos universais, eu quero pensar com vocês um tema bem contemporâneo, que é a ideia do gênero neutro. Como que nós pensaríamos a ideia do gênero neutro sob as lentes da teoria das ideias de Platão? Será que existe um termo genérico masculino e feminino, uma ideia de masculino e feminino? Enfim, só para você já ir pensando nisso, né? Pega o que eu falei para vocês da teoria das ideias e tenta pensar sobre esse tema, que é um tema picante. Né, tem um grupo de pessoas que diz que o masculino e o feminino são construções sociais, né, são gêneros que acabam foram construídos socialmente, que oprimem as pessoas. Será que existe uma ideia de masculino e feminino universal? O que seria esta ideia? E, bom, me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Eu estou fazendo um episódios assim, mais curtos, mas eu estou procurando trazer mais conteúdo, porque é um filósofo tão bacana de se conhecer. E eu espero que você dê uma força para o canal compartilhando esse conteúdo. Se inscreva no canal, me siga lá no Telegram ou no Instagram, BP Filosofia, porque eu compartilho um monte de coisa bacana por lá, principalmente no Telegram. E se você gosta do canal e quer dar uma força, pague meu café. O cafezinho vai ajudar bastante o canal a crescer. Quanto mais pessoas ajudarem, mais conteúdo filosófico eu trago para cá no YouTube de forma gratuita. Foi um prazer conversar com vocês. Fiquem bem, cuidem bem de sua saúde. Um fortíssimo abraço e fui.